A lei do superendividamento, um nome que gera muita expectativa, mas também muita dúvida, não é? Será que é uma salvação ou um verdadeiro labirinto? Para a gente entender isso na prática, vamos mergulhar num caso real, um que foi parar na justiça e que mostra exatamente como essa lei funciona, ou às vezes como ela não funciona do jeito que a gente imagina. Bom, essa análise começa com a história de uma pessoa. Vamos chamá-la de Alessandra, que estava vivendo um verdadeiro pesadelo financeiro. Uma situação bem grave, daquelas que a gente pensa, poxa, a lei do superendividamento foi feita exatamente para ajudar em casos assim. E para ter uma ideia do tamanho do problema, a dívida total dela era de mais de 273 mil reais. É uma montanha de dinheiro, misturando empréstimo de banco, cartão de crédito, tudo junto. Um valor que, para muita gente, parece simplesmente impagável. E aí vem o outro lado da moeda, a renda líquida mensal, pouco mais de 6 mil reais. Quer dizer, a conta não fecha. Não tem como, é uma matemática que, sinceramente, leva qualquer um ao desespero, né? Então, o que ela fez? Totalmente sem saída, ela bateu na porta da justiça com um pedido de urgência. A ideia era bem direta. Olha, limitem tudo que eu pago por mês a 30% da minha renda. Parece super justo, certo? Uma forma de conseguir respirar e sobreviver financeiramente. Só que a justiça disse não. E aí que a coisa fica interessante e, para ser sincero, um pouco surpreendente. Essa decisão abre uma porta para a gente entender um erro muito comum sobre essa lei. Afinal, por que uma lei feita para ajudar não ajudou de cara nesse caso? A resposta para essa pergunta é o ponto central de toda essa história. O motivo do não da justiça vai direito no âmago da questão, na essência de como a lei deve ser usada. E o que se descobre é que existe um caminho certo, um passo a passo que não pode ser ignorado. E aqui está o primeiro grande mito que cai por terra. A justiça deixou bem claro: aquele limite famoso dos 30% não é um passe livre para todas as dívidas. Muita gente acha que é, mas não é bem assim. Essa regra vale especificamente para os empréstimos consignados, aqueles com desconto direto na folha de pagamento. Isso já é um ponto pacificado. Ou seja, o que o tribunal disse foi basicamente o seguinte: o pedido pulou uma etapa essencial, uma que é obrigatória. A lei não é um menu onde se escolhe o que quer. Ela é mais como uma receita, sabe? Tem um passo a passo e não dá para pegar atalhos. Então, qual é o jeito certo? Qual é esse caminho que a lei desenha? Para entender isso, tem uma analogia ótima do próprio Conselho Nacional de Justiça. Eles comparam o superendividamento a uma doença. E como toda doença, precisa de um tratamento completo, não só de um remedinho para a dor. E esse tratamento tem duas fases bem claras. A primeira é uma tentativa de resolver as coisas na conversa, numa audiência de conciliação global. A ideia é sentar todo mundo na mesma mesa. Se isso não dá certo, aí sim se passa para a fase 2, que é uma decisão judicial mais dura. Essa primeira fase, a da conciliação, é o ponto de partida obrigatório. É a pessoa endividada que tem que dar o primeiro passo. E o pulo do gato aqui é que todos os credores são chamados ao mesmo tempo. Acaba com aquela loucura de negociar com um banco, depois com outro. A meta é criar um plano de pagamento único, viável, que pode se estender por até 5 anos. É a chance de uma solução amigável. Ok, mas e se a conversa não funcionar? E se um ou mais credores simplesmente não aceitarem um acordo? Bom, a lei pensou nisso. Aí entra em cena a segunda fase, uma etapa mais, digamos, enérgica. É nesse momento que, se a conciliação falhar, a pessoa pode pedir ao juiz que crie um plano de pagamento obrigatório, um plano judicial. Aí não é mais uma negociação, é uma ordem. O juiz define como vai ser e os credores que não quiseram acordo são obrigados a seguir. E o que tem nesse plano, seja ele acordado ou imposto pelo juiz? Bom, tem muita coisa. Prazos maiores para pagar, redução de juros e multas e, muito importante, uma data para limpar o nome. Claro, tem uma contrapartida. Nada de fazer novas dívidas que piorem a situação. A ideia é garantir o pagamento do valor principal e olha que interessante, pode até dar um fôlego de 180 dias antes de começar a pagar. Todo esse processo bem desenhado mostra qual é a verdadeira alma da lei, sabe? Não é uma lei de calote. Não é para simplesmente apagar as dívidas. É para criar um caminho realista, uma rota possível para a pessoa conseguir pagar o que deve e, principalmente, se reerguer.
E o que a lei chama de superendividamento? É basicamente quando a pessoa, agindo de boa fé, simplesmente não consegue mais pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o básico para viver, sabe? Aquele dinheiro que vai para comida, aluguel, saúde. A boa fé aqui é a chave de tudo. Isso nos leva a um outro conceito fundamental, o mínimo existencial. É exatamente essa fatia da renda que a lei protege. É o dinheiro necessário para que a pessoa e a família dela vivam com o mínimo de dignidade. A lógica é: pague suas dívidas sim, mas sem deixar de viver. O que se busca, no fim das contas, é uma mudança de mentalidade. Como diz o próprio CNJ, é sair da cultura da dívida e da exclusão para entrar numa cultura do pagamento, da cooperação, da renegociação. O foco é trazer a pessoa de volta para o jogo e não simplesmente deixá-la de fora. Então, se a gente voltar lá para o caso da Alessandra no começo, o não que ela ouviu do tribunal não foi um não, você não tem direito, foi mais um não. Não é por aqui o caminho. Foi, na verdade, uma orientação, um ajuste de rota. Use a lei, que é uma ferramenta poderosa, mas use do jeito certo. Comece pela conciliação. E isso tudo deixa uma reflexão no ar, né? A lei oferece um caminho, não um perdão. Mas será que esse caminho é visto como uma oportunidade de cooperação desde o início? Ou, na prática, ele acaba sendo só aquele último recurso, a última porta para bater quando tudo mais já deu errado? Fica aí o pensamento.